Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um devocional, mais uma noite em que nós nos reunimos para meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a lerem comigo aqui um trecho que está em Filipenses, no capítulo 3, versículos 3 ao 9, que diz o seguinte: Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse trecho de Filipenses aqui, Paulo está dizendo o seguinte, ele está falando assim, se alguém tivesse motivo para confiar no sistema, se alguém tivesse motivo para confiar nas coisas do sistema, nas coisas que são legalistas, esse alguém seria eu. Ele fala aqui, se alguém tivesse motivo, seria eu. Eu cumpri todos os requisitos que um judeu tem que cumprir. Eu sou circuncidado, eu pertenço à tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, né? Quanto à lei, eu sou um zelador da lei, eu sou um fariseu. Eu fui perseguidor da igreja por zelo da lei. Eu fiz tudo aquilo que um judeu deveria fazer. Eu cumpri todas as formalidades da lei de Moisés. Se alguém tivesse que ter confiança na lei, esse alguém seria eu, né? Ninguém mais do que eu. Só que ele fala, depois que eu conheci a Cristo, depois que eu conheci o Senhor e que eu conheci a verdade do Senhor, todas essas coisas nas quais eu me apoiava, toda essa legalidade, todas essas coisas da lei, eu considero hoje como esterco. Ele fala, né? Que é cocô. E por que Paulo está falando isso aqui? Né? O contexto aqui, ele está querendo justamente tirar aquele povo, né? Tirar aquele povo de Filipos dessa legalidade. Por quê? Porque o cristianismo ele sofria uma influência muito grande ainda dos costumes judaicos. E Paulo estava dizendo, nada daquilo que vem dos costumes pode salvar. Nossa salvação ela está em Cristo. Mas tem um outro aspecto aqui que é muito interessante. Ele usa duas palavrinhas aqui que são palavras-chave. Ele usa a lei, como nós já dissemos, que é o legalismo, que é tudo aquilo que nós fazemos na parte de legalismo para tentar nos justificar. Nós temos uma dificuldade muito grande de confiar no Senhor. Nosso interior ele nos impulsiona a querer depender de nós mesmos. E quando a gente quer depender, quando a gente vai por esse caminho de depender de si mesmo, a gente acaba criando mecanismos que a gente possa cumprir, né? Rotinas que a gente possa cumprir. Cumprindo essas rotinas, a gente se sente melhor, a gente se sente justificado. Ele está alertando sobre isso, ele está falando, isso não justifica ninguém. A nossa justificação diante do Pai, ela é pela fé, ela é pela graça, quando nós confessamos a nossa fé em Cristo. Então esse é um aspecto, ele adverte para que a gente tome cuidado com essas legalidades. Mas ele também fala aqui em cima, uma outra palavrinha que ele usa aqui, que é chave, que é fundamental, ele fala assim,
nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Carne nas Escrituras sempre foi uma palavra usada para relacionar, né? Sempre foi uma palavra que se relaciona com pecado. Né? A palavra carne e a palavra pecado, elas são relacionadas com muita frequência nas Escrituras. Mas carne tem um outro aspecto. Né? A carne é tudo aquilo que puxa a gente para a realidade que a gente está vivendo. É tudo aquilo que é palpável, é tudo aquilo que pode tocar. Então é muito fácil, quando a gente vive tempos de crise, tempos de dificuldade, a gente se voltar para a carne. A gente voltar para a necessidade que nós temos de confiar em nós mesmos, para a necessidade que nós temos de resolver as coisas do nosso jeito, de poder abraçar tudo, de poder ter tudo sobre o nosso controle. E muitas vezes, essa nossa ligação com a carne, que é uma ligação natural, uma ligação que todos nós temos, ela nos leva para esse legalismo. E quando a gente vê, a gente às vezes está conduzindo as nossas coisas, muitas vezes até as coisas do ministério, até as coisas da igreja, a gente está conduzindo isso de uma maneira completamente carnal, de uma maneira completamente legalista. A gente só está cumprindo formalidades e a gente acaba se afastando daquilo que é realmente importante, que é a nossa comunhão com Cristo Jesus, como ele fala aqui. Ele fala assim, ó, eu era um legalista, eu cumpri todas as formalidades da lei de Moisés. Eu era absolutamente legalista, tão legalista que eu cheguei a ser perseguidor da igreja. Mas eu, quando conheci a Cristo e quando eu conheci a verdade de Cristo, todo esse legalismo para mim virou esterco. Todo esse legalismo para mim, eu percebi que isso não servia para mais nada. Por quê? Porque o que interessa é o conhecimento de Cristo. É a minha comunhão com o Senhor. É aquilo que vem para mim através do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele está advertindo as pessoas naquele momento ali. Todos nós sabemos que naquele início a igreja era atribulada. A igreja passava por grandes dificuldades. E carne aqui é aquilo que a gente pode se apoiar. Será que eu estou fazendo tudo certo? Deixa eu ver. Eu tô indo no culto de domingo. Todo primeiro domingo de cada mês eu vou lá e participo da ceia. Eu participo de uma célula. Eu participo de um dos cursos da igreja. Tudo isso é importante, mas isso não pode ser o nosso alicerce, isso não pode ser a nossa base, porque tudo isso falha, né? Isso é o que Paulo chama aqui de legalismo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante. É importante porque são nessas iniciativas que nós buscamos a Deus, o que Paulo tá falando para eles aqui. Eu tô tentando extrair do texto, com relação à motivação. Né? Deus, ele vê muito a motivação do nosso coração. A palavra ela menciona, né, muitas vezes que aquilo que Deus enxerga é aquilo que está dentro do nosso coração. Se nós fazemos todas essas coisas que eu falei aqui, realmente buscando a Deus, realmente buscando comunhão com o Senhor, realmente buscando proximidade com o Senhor, com certeza o Senhor aprova aquilo que nós fazemos. Agora, se nós fazemos essas coisas no piloto automático, muitas vezes até se esquecendo dos momentos com o Senhor, até esquecendo que quem está por trás disso tudo é o próprio Espírito Santo, então a gente começa a conduzir todas as coisas da nossa vida de forma carnal. Às vezes, até com um disfarce espiritual. Paulo ele fala aos Colossenses aqui, no capítulo 3, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, ó: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria,
com a sua pretensa religiosidade e uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas ela não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim, ó, nós precisamos tomar cuidado com esse legalismo. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque a gente às vezes deposita nessas coisas todas as nossas esperanças. E a nossa esperança não está nisso, a nossa esperança ela está no Senhor. É somente o Senhor que pode nos conduzir, que pode nos guiar, que pode nos levar a passar por essa situação toda de uma maneira digna, de uma maneira firme. E a nossa confiança tem que estar nele, né? E esses momentos, esses tempos que a gente tem vivido, eles afloram muito as coisas da carne, porque eles envolvem necessidades imediatas, necessidades práticas da vida, e essas necessidades, elas são necessidades da carne, né? Como o próprio Paulo, como o próprio Jesus diz lá em Mateus, aquilo com o que comer, aquilo com o que vestir, aquilo com o que... né? Essas necessidades, elas são da carne, e essas coisas, elas nos angustiam e elas nos levam para a carne. Então, seguindo aqui, levando aqui tirando aqui a lição que Paulo está dizendo, a gente tem que fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Sempre, sempre, o que nós estamos fazendo tem que ser com o objetivo de glorificar o Senhor, de honrar o Senhor, de levar a palavra, de levar as pessoas a Cristo, e no que diz respeito a nós mesmos, cada vez mais estarmos próximos dele, cada vez mais a gente poder ouvir a voz do Senhor, cada vez mais a gente poder depositar a nossa confiança nele, como o próprio Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte. O que ele está dizendo? Quando eu estou fraco, quando a minha carne percebe que ela não tem condições, que ela não é nada, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, quando eu admito essa fraqueza, quando eu percebo, quando eu tomo consciência dessa fraqueza, então Cristo pode agir na minha vida, Ele pode agir através de mim, porque eu percebo que eu realmente sou fraco. A gente desce do pedestal, daquele pedestal que a gente sobe normalmente, para muitas vezes a gente se achar super. A gente desce e a gente admite a nossa fraqueza, e com isso o Senhor Jesus, o Espírito Santo, pode agir na nossa vida. Então, que a nossa oração hoje seja uma oração por mais do Espírito Santo, por mais da presença de Deus, por buscar em todas as coisas que nós fazemos glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, nos conduzir a tua igreja, conduzir as nossas vidas, que o Senhor possa nos direcionar nos teus caminhos. Que a consciência, Senhor, do quanto nós somos pequenos, ela sirva para que nós tenhamos também a consciência do quanto o Senhor é grande e de quanto o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Que o Senhor possa fluir através de cada um. Que o Senhor possa fluir através de nós. Que o Senhor possa nos levar a uma vida de verdadeira comunhão, a uma vida de verdadeira dependência do Senhor. Que o Senhor possa se manifestar, Senhor, através de nós. Que aonde nós estivermos, trabalho, escola, no meio de amigos, em todos os ambientes aonde nós estivermos, o Senhor encontre em nós, Senhor, a possibilidade de fluir, a possibilidade de atingir pessoas, a possibilidade de atingir corações, a possibilidade, Senhor, de se revelar àqueles que estão desesperados, a possibilidade de se revelar àqueles que estão perdidos, papai. Que o teu povo possa verdadeiramente ser luz em meio às trevas, e que essa luz ela esteja ancorada na certeza de que tudo provém do Senhor, de que o teu Espírito flui através de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro sempre. É o que nós clamamos e nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por esse momento de reflexão, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento de oração, Pai. Em nome de Jesus.